Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa, esta noite de quarta-feira. Hoje, quem vai fazer o nosso estudo é o nosso amigo Afrânio, e quem vai fazer o nosso preparo é a Evelyn. E espero que tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos os encarnados e desencarnados. O preparo de hoje continua sendo no livro Lições de Vida, do nosso irmão Carlos Batelli, do irmão José. Hoje o item é paz. Não perguntemos quantas guerras teremos que vencer por um pouco de paz. A paz não é uma situação exterior, mas sim uma condição íntima. Às vezes, apesar do conflito em derredor, encontraremos a paz que não existe na quietude em torno de nós. A paz do mundo está sempre sujeita à transitoriedade das coisas em que se fundamenta. A invariável paz, que é fruto da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, eis a que devemos aspirar. Jesus passou sobre a terra imperturbável em sua trajetória, embora a volta de si a agitação fosse imensa. Se nos encontramos no clima de grandes lutas, pacifiquemo-nos para que o desequilíbrio de fora não nos desinstitui por dentro. Assim como o peixe sobe à tona para respirar, elevemos o pensamento na prece, abrindo energias nas fontes inesgotáveis do mais alto. Tenhamos sempre uma palavra de conciliação, um gesto de serenidade, um sorriso amigo para oferecer aos que se exaltam, perdendo o controle sobre as próprias emoções. A paz verdadeira também é uma força que se propaga de maneira contagiosa, envolvendo em suave magnetismo os corações que se afligem. Não façamos a nossa paz depender incondicionalmente da paz daqueles que convivem conosco. Compreendamos as lutas dos companheiros e os auxiliemos quando esteja ao nosso alcance, sem, no entanto, permitir que nos invadam o santuário íntimo em que necessitamos nos resguardar em paz. Que tenhamos uma boa palestra. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos a Jesus, a mentoria da casa, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, para um estudo. É um estudo especial sobre Chico Xavier, que é um dos nossos queridos amigos, que sempre nos assiste quando necessário. Agradecemos a Jesus, Maria Santíssima, o Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Maria de Lourdes e nosso querido mentor, Francisco de Assis. Nosso irmão receba toda a intuição necessária da mentoria da casa e que todos nós possamos ter o seu coração aberto e disponíveis para recebermos tudo aquilo que estamos aqui neste dia para assimilarmos. Com a graça de Deus, consideração de Jesus, no amor de Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer à casa pela oportunidade que nos é dada de fazer esse estudo. Hoje a gente vai falar de Chico Xavier. Também parabenizar a casa, porque eu achei bem interessante a forma que vocês fizeram o trabalho desse mês de abril com o Chico, né, dividindo em várias etapas, vários assuntos, para que a gente possa chegar o mais próximo possível, né? Eu fiz uma palestra há um tempo atrás, ano passado, fui chamado também para falar a palestra de Chico, e me deram 30 minutos. Eu falei assim, não dá. Chico, a gente tinha que fazer um seminário, né? Uma palestra não dá para a gente falar tudo que a gente precisa falar de Chico. É sempre bom a gente ter a oportunidade, às vezes, de falar de Kardec, trazer as questões de Jesus, as questões de Francisco de Assis. É sempre muito gratificante. Mas quando a gente vai falar de Chico, eu acho que é um pouco diferente. Né? Chico parece que está mais próximo, né? É nosso aqui, está aqui no quintal da nossa casa, é nosso contemporâneo. Então, é uma alegria muito grande, né, falar de Chico Xavier. O tema dessa noite
foi me dado é o caráter consolador da obra de Chico Xavier. E nada mais propício de falar de consolo numa casa que leva o nome de Francisco de Assis, né? Quem tanto consolou, né, e consola até hoje. E vou começar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa palavra, quando a gente fala consolo, a gente entender um pouquinho dessa palavra que vem do latim, a formação dela, de consolare, né? Onde com é junto e solare é aliviar. Então, a gente já começa a entender um pouquinho sobre essa palavra, né? Consolar na sua essência, então é isso, é estar junto de alguém para aliviar a sua dor. Mas dentro da nossa doutrina espírita também tem uma reflexão muito bonita quando a gente vai falar sobre consolar, que é muito usado no meio espírita, né? Que vai além dessa etimologia formal que a gente já trouxe aqui. De consolar está com aqueles com estar só, com e solos, né? Quer dizer, consolo. Só estar ao lado daquele que se sente sozinho no meio da sua dor. Mas seja qual for, né, a origem exata dessa palavra, as duas imagens, quando a gente vai trazer os dois significados, eles se complementam e traduzem algo profundo, né? Esse consolo verdadeiro, né? Não é uma palavra bonita dita de longe. Quando a gente vai falar de consolo, a gente está trazendo justamente essa presença, esse acolhimento, né? Ele está falando de alguém que se aproxima da dor do outro, que chega mais próximo da dor do outro. Esse é o verdadeiro definição que nós temos de consolo. E o mundo material, às vezes, ele nos traz um limite, né, para esse consolo. Porque a gente pode oferecer, às vezes, palavras, abraços, remédios, distrações, né? Mas o que ele não consegue oferecer é a resposta para as perguntas que dói mais no fundo, né? Que a gente sempre busca. A gente busca esse consolo, uma das maiores dúvidas que temos na humanidade é o que acontece com a gente depois da morte do nosso corpo físico. E, às vezes, essa resposta, né, que a doutrina nos traz, e que o Chico traz com tanto amor, com tanto carinho, é exatamente esse verdadeiro consolo que a gente precisa. Essa certeza, né, que a doutrina nos traz dessa imortalidade da alma, né? A certeza de que esses laços de amor não se rompem com a nossa partida, com a morte do nosso corpo físico, né? A certeza que ninguém está perdido, ninguém está sozinho, por mais que a gente ache, ou a gente às vezes pense que nós estamos sozinhos, nós temos sempre a espiritualidade a nos acompanhar, a nos auxiliar e a nos trazer esse consolo, né? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina é uma fonte inesgotável de consolo para todos que sofrem. E não é um consolo, simplesmente um consolo vago, impreciso, mas um consolo fundamental, racional, que ilumina a razão, ao mesmo tempo que esse consolo também aquece o nosso coração. E foi exatamente esse consolo trazido por Kardec, esse consolo profundo, verdadeiro, né? Esse consolo que é muitas das vezes, e é com certeza transformador também, que um homem recebeu como missão. Né? Não uma missão escolhida, uma missão que chegou até ele, ainda criança, quando ele nunca se afastou. Né? O nome Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Para a gente entender um pouquinho sobre esse caráter consolador dessa obra de Chico, a gente precisa primeiro entender de onde ele veio, né? A gente sabe que Chico veio de uma família muito humilde, perdeu cedo, né, a sua mãe,
O pai, por si, não tinha condições de criar e cuidar de toda aquela família, né? Ele, então, foi dividido de seu irmão. Ele era o 5º filho de uma família. E aí foi criado inicialmente por uma madrinha. E logo que ele perde a sua mãe, né, Maria João de Deus, né, nesse momento de dor, né, tão aguda, ele ainda criança, ele teria ouvido de sua mãe dizer, já em transição, uma frase que ele guardou para o resto da vida dele: meu filho seja bom. E foi isso que Chico buscou até o final da sua vida. 3 palavrinhas que ele guardou no coração e levou com ele durante toda a vida. A infância foi marcada, então, por esse sofrimento, separado dos irmãos, viveu sob os cuidados de sua madrinha severa, trabalhou desde cedo, estudou pouco, né? Apenas o curso primário. E mesmo assim, aos 14 anos, Chico já começa a psicografar. Percebamos, então, que esse homem, que viria a se tornar o maior instrumento de consolo espiritual do século XX, começa a sua vida sendo ele mesmo um dos que mais precisavam de consolo. E a gente vai entender que isso não é por acaso, não é uma coincidência. Porque quem conhece, né, quem passou por essa dor por dentro, quem precisou desse consolo, sabe consolar com muito mais capacidade e também com muito mais amor. E Chico conseguiu compreender essa dor, que muitas das vezes a gente não consegue compreender, né? Mas ele precisou passar por isso para entender realmente o que era um consolo. Então, aos 14 anos, o Chico começa a psicografar a sua primeira carta e depois nunca mais parou, né? Tendo à frente, a cada madrugada passada, tendo à frente dele uma folha de papel, foi colocado sempre a serviço de um irmão, sempre a serviço de um próximo. Sempre levar consolo e não como obrigação. Mas Chico fazia isso por amor, simplesmente. Tem umas curiosidades que eu vou trazer aqui sobre as passagens de Chico. A gente agora está vendo aí essa nova nave, né, da NASA chegando até a Lua. E Chico foi comunicado, ele traz isso como uma comunicação de Emmanuel, em 1969, né, quando a primeira nave chega à Lua. E Chico recebe uma mensagem de Emmanuel falando que, em determinada data, se o homem chegasse à Lua, uma nova etapa começaria no mundo, a partir da espiritualidade. E quando realmente Chico recebe a notícia de que o homem havia chegado à Lua, né, ele se satisfaz, não pela questão tecnológica, mas pela confirmação daquilo que a espiritualidade tinha trazido e pela confirmação também, pela certeza que a partir daí, né, o nosso planeta passaria a um novo tempo. Ele está falando de 1969. Né? Muitas das coisas daquela época ainda estamos vivendo hoje, né? Muitas complicações, muitas guerras, mas provavelmente foi aí, né, nessa data trazida por Emmanuel, que a gente começa essa transformação do nosso mundo. Então, Chico chora de emoção nessa época. E também quando alguém perguntava para o Chico como é que ele suportava, quando é que ele conseguia suportar tanto, né, esse trabalho que ele tinha, essa mediunidade intensa, as histórias dolorosas que ele escutava diariamente, né, todos os dias, constantemente. Então, como é que ele conseguia aguentar tudo isso, as longas noites de atendimento? Ele respondia com uma simples frase: faço o que posso com o que tenho e aonde estou. Simples assim, com toda a sua humildade. Mas, para a gente, o que significa dizer que a obra de Chico tem um caráter
consolador. Não vamos falar apenas de livros que trazem conforto, mas vamos falar de algo mais profundo. Vamos ligar toda essa obra do Chico, dos livros, das cartas, dos programas, de toda essa vida que ele passou. A gente pode ligar isso como um fio invisível que atravessa cada página de livro, cada carta, cada atendimento, um propósito que esse fio, no caso da humanidade, a tudo isso. E para entender isso, a gente precisa entender o mundo em que Chico viveu e atuou. Chico nasce em 1902, vem falecer, desencarnar em 2002. Sua vida, nesse período, atravessa alguns dos aspectos, períodos mais sombrios que nós tivemos na humanidade. Chico passou por 2 grandes guerras, a questão de Hiroshima, passou pelo Holocausto, e alguns livros narrados para nós, a quantidade de espíritos encarnavam, volumes absurdos, e Chico sempre tentando trazer consolo e explicação para tudo isso. Aqui no nosso país, no Brasil, nossa coração do mundo, pátria do Evangelho, cunhado para essa função, nós tínhamos um país mergulhado numa desigualdade profunda. Famílias inteiras eram destruídas pela pobreza, pela doença, pela morte precoce. Não havia uma rede de proteção, não havia, às vezes, respostas para a dor que as pessoas passavam. E as pessoas morriam, às vezes, sem saber o porquê desse sofrimento. Tudo isso chegava até ele. E os que ficavam, carregavam esse peso sem ter aonde depositar, onde depositar essa dor. E foi nesse contexto, e não por acaso, nesse contexto, que a obra de Chico floresceu. Ele não surgiu do sofrimento do mundo, mas surgiu por causa desse sofrimento. E a missão foi justamente calibrada para esse momento difícil que todos nós estávamos passando. Já em Uberaba, nas sextas-feiras, as filas para receber uma psicografia de Chico começavam a se formar desde a madrugada. E vinham gente de todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de fora do Brasil. Pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas pobres, pessoas instruídas, pessoas, às vezes, sem nenhuma cultura, analfabetos, muitos católicos, espíritos, isso independia. E Chico atendia a todos, sem ter uma secretária, sem precisar fazer um agendamento, sem cobrar absolutamente nada. E atendia todos até o último na fila. Esse fenômeno não se explica pela curiosidade, se explica pela sede de consolo que ele tinha em seu coração. E a sede de consolo de quem precisava de uma palavra amiga. E esse fio condutor que atravessa toda essa obra de Chico Xavier é uma mensagem única, repetida de 1000 formas diferentes ao longo das décadas. E que mensagem é essa? Qual o maior consolo que Chico poderia dar para aquelas pessoas que o procuravam buscando uma resposta, ou de um parente, ou de um filho? A resposta que Chico trazia de consolo para todos eles era simplesmente que a morte não existe e que o amor nunca morre.
Chico até comentava, muitas das vezes, mães que iam procurar, querendo saber notícias do filho, né? E ele falava assim: o que é que eu posso dizer a uma mãe que perdeu um filho? Não existem palavras que possam consolar essa mãe. Então, nesse momento, o Chico fazia o quê? Abraçava, simplesmente. Ficava ao lado. Então, ele trazia isso, que a morte não existe, o amor não morre. Que ninguém está perdido, que há um sentido para isso que nós chamamos de sofrimento. Chico trazia o consolo, informando a nós e aquelas pessoas que os procuravam, que Deus sempre nos ama. Não um Deus punitivo, mas um Pai que nos acompanha em cada tropeço que nós temos, que nós causamos. Falando dos livros, se a gente for falar, são mais de 480 obras. A gente não consegue mensurar alguém que escreveu tanto e não fazia só isso. Se alguém chegar para qualquer um de nós e falar que assim, a sua missão na próxima encarnação, você vai escrever 480 livros. Eu já peço para não encarnar mais. Se fosse só isso. Se fosse só isso. E Chico, além de escrever mais de 480 livros, quanta coisa a mais ele fez. A série ditada pelo Espírito André Luiz, né, são 13 livros, basicamente 11 deles, se não me engano, 10 ou 11, escritos por Chico, e 2 ou 3 têm a parceria de Valdo Vieira. Vão desde Nosso Lar, Libertação. Que tipo de consolo essa obra de André Luiz nos traz, né? Ela consola a mente que ainda tem dúvidas, que ainda tem incerteza, né? André Luiz, nessas obras, ele descreve com detalhe esse mundo espiritual, né, que é um mundo organizado, um mundo luminoso, um mundo profundamente humano. André Luiz, através de Chico, né, Chico, através de André Luiz, traz todas essas informações, esse consolo que nós temos, essas respostas que nós temos para todas essas dúvidas. Nos trazendo as informações e a certeza que a vida não termina. Esse período nosso é simplesmente transitório. O espírito Meimei, cujo nome, né, na origem oriental significa, se você pegar Meimei e se transformar na origem oriental, quer dizer amor puro. Foram outras obras que Chico trouxe. Meimei consola aquele nosso coração que chora. Tem um livro dela, Palavras de Coração, que Meimei não usa argumentos, ela usa simplesmente a ternura. Nessa obra, Chico fala diretamente à alma ferida, com a delicadeza de quem sabe que há momentos em que a dor não precisa de explicação, precisa simplesmente de acolhimento. Meimei nos ensina que o sofrimento não é punição. Ela nos mostra que isso, às vezes, a maioria das vezes, esse sofrimento é simplesmente um ensinamento, uma oportunidade que nós temos. Que mesmo as decepções mais profundas, o amor e a compreensão são sempre o caminho. Na obra Paulo Estevão, né, que todos acho que conhecem, a história de Saulo e Paulo, Chico, através dessa obra, ele traz um consolo daquela alma que se arrepende, mostrando que o perdão é sempre possível e que o recomeço também é sempre possível.
que sempre, nessa obra, a gente entende que sempre é um tempo de nós mudarmos, de nós nos renovarmos, de nós começarmos novamente. A mudança de Saulo para Paulo traz essa certeza para a gente. Tendo essa passagem, quando Saulo se encaminha para Damasco, em busca de Ananias, quando ele tem aquela passagem no deserto, Jesus aparece para ele com toda aquela luz, né, simplesmente cega Saulo, depois vinha a ser Paulo, porque ele também tinha o nome de Paulo já. Naquela época ele já tinha Paulo e Saulo. Depois ele assume simplesmente o nome de Paulo. Eu até brinco quanto a isso, que ele fala para Jesus aquela frase que ficou muito conhecida, né? Jesus, que queres que eu faça? Você imagina também se Jesus contasse tudo que ele quisesse que Paulo fizesse. Paulo também virava as costas e ia embora. Ó, você vai passar no deserto, você vai ficar doente, você vai passar fome, você vai ser preso, vai ser torturado. Jesus só falou para Saulo: vai para Damasco. Né? Simples assim, segue seu caminho. Né? Então, o Chico trouxe isso também como consolo, isso do perdão, do recomeço, que nós podemos recomeçar. Sabe aquela frase, né? Eu não posso voltar atrás, né, e refazer o que eu já fiz, mas eu posso, a partir de agora, fazer um novo, começar um novo fim. A partir de agora, todo esse consolo foram trazido através dessas obras que Chico trouxe para a gente. Tem um caso também muito conhecido que aconteceu em 1976 em Goiânia, quando uma carta psicografada por Chico Xavier foi apresentada como prova em um julgamento de homicídio. A vítima, através da carta de Chico, ele relata tudo o que aconteceu. E a justiça perdoa, né? Através da carta ele perdoa aquele amigo que era o réu e descrevia aquele acidente que aconteceu como um acidente totalmente involuntário. O júri aceita a carta, o acusado foi absolvido. Foi a primeira vez, né, no mundo que uma mensagem psicografada foi considerada em um processo judicial. O consolo chegou, nesse caso, aonde a lei humana não conseguia chegar. Tem outro caso de Chico também, que conta-se, né? Isso a gente não tem ainda uma certeza absoluta, mas é muito falado, que em 1965, Chico teve uma audiência em Roma, com o Papa, na época, Papa Paulo VI, né? E que o Papa despedisse teria dito a ele: continue o seu trabalho, pois o seu trabalho é de Deus. E ficou gravado como o maior encontro entre o maior médium espírito do mundo e o líder da Igreja Católica. Um encontro discreto, respeitoso e profundamente simbólico. E aí, nesse caso, a gente vê esse caráter consolador da obra de Chico transcendendo essas fronteiras religiosas. Chico consolava a todos, independente de rótulos ou de doutrinas. Mas talvez o aspecto mais revelador do caráter consolador da obra de Chico seja o que ele nunca fez com ela. E a gente sabe, né? Chico nunca usou essa sua obra para se enriquecer. Chico nunca usou essa obra dele para se promover. Nunca usou essa obra para exercer poder sobre ninguém. Chico sempre foi o símbolo da humildade. E mais uma frase que ficou muito conhecida dele. Quando pediam, né? Quando perguntavam,
quando queriam homenageá-lo, ele sempre falava assim, mas eu não faço nada, né? Eu sou como um carteiro, eu entrego cartas. Simplesmente isso. Houve também uma campanha internacional que reuniu, na época, milhões de assinaturas indicando Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. Chico, quando soube desse movimento, ele simplesmente pediu pessoalmente que seu nome fosse retirado dessa indicação. E a justificativa foi simples, conforme a sua humildade. Eu não fiz nada, foram os espíritos que fizeram. Recusou uma das maiores honrarias do mundo, com a mesma naturalidade com quem recusava qualquer reconhecimento que poderia ter. Para Chico, né, o consolo não era uma conquista pessoal, era uma missão. E missão não se premia, né? Chico falava isso, missão se cumpre. E aí, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, eu vou trazer Kardec. Tem mais uma passagem aqui, mais um caso curioso também que eu estava esquecendo, né? Sobre o desencarne de Chico. Chico sempre falava que ele queria desencarnar um dia e que o Brasil, todos os brasileiros, estivessem felizes. E aí, no dia 30 de junho de 2002, Chico desencarna. Naquela noite, o Brasil inteiro vibrava que o país tinha conquistado o pentacampeonato mundial de futebol. E Chico dizia isso, que ele queria partir num dia e que o Brasil estivesse feliz para que ninguém ficasse triste com essa sua passagem. E mesmo assim, antes da morte, naquele último dia, Chico ainda psicografou mais uma carta. Né? E a gente sabe os problemas de saúde, né? Os problemas que ele tinha de vista, a dureza de Emmanuel junto com ele. Né? Ele falava assim, para que você quer 2 olhos se você tem um? Você tem um e continua trabalhando. Emmanuel foi muito firme durante todo esse trabalho de Chico. E Chico foi obediente a todas essas tarefas trazidas por Emmanuel para ele. E para a gente já ir partindo para o nosso encerramento, aí sim eu quero trazer um pouco de Kardec, para nós entendermos um pouco mais sobre esse caráter consolador de Chico Xavier. Tem uma passagem do Evangelho que chama o homem de bem. E aí eu quero encerrar para a gente fazer um exercício. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Todos nós. Um exercício simples, mas a gente vai fazer com o nosso coração. Nesse capítulo, está no capítulo 17, Kardec nos apresenta as características do homem de bem. Eu vou ler cada uma delas, cada uma dessas características. E aí eu peço que vocês, em silêncio, não precisa dizer nada em voz alta, mas que no coração, vocês mentalizem o nosso querido Chico Xavier e respondam, do fundo do coração, se ele se encaixa ou não em algumas dessas características que Kardec nos trouxe. Então vamos lá, vamos começar. Kardec nos diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. O segundo ponto, Kardec nos diz
que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria, e se submete à sua vontade em todas as ocasiões. O homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. O homem de bem sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se queixar. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem. Defende o fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. O homem de bem encontra satisfação nas lágrimas que secam, nas consolações que levam aos aflitos. Pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. O homem de bem é tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo bem necessita de tolerância. O homem de bem não se esquece de sua riqueza, não se envadece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder, no dia seguinte, que existe nele algo de melhor do que o dia anterior. E aí? Se a gente imaginar nós nessa lista, mas se a gente mentalizar tudo que Chico fez, tudo que Chico trouxe, se ele se enquadra em cada um desses pontos que Kardec nos traz. Chico veio cumprir uma missão à risca. No livro de André Luiz, nos Mensageiros, André Luiz traz as informações para a gente, de que menos de 10% dos espíritos que reencarnam retornam com a missão completa. São chamados os espíritos completistas. Chico, a gente tem certeza, cumpriu essa missão dele. Retornou ao plano espiritual como um espírito completista. Muitas das coisas que a gente fala hoje, né, na doutrina, existe muito assim, mas é muito difícil. É difícil mesmo para nós. Não é fácil. É difícil de colocar tudo isso em prática. Fala assim, mas eu não sou Jesus. Jesus, né, está muito longe. Eu não vou conseguir ser um Chico Xavier. Mas conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Domar, né? Suas más tendências. Então a gente precisa levar Chico como exemplo para a gente. Tudo na vida a gente sempre tem que buscar o melhor, o que está acima de nós. Nós caminhamos para frente, nossa evolução é constante para frente. A nossa meta, o nosso objetivo tem que estar sempre à nossa frente.
Kardec encerra dizendo esse capítulo ainda, depois de tudo isso que ele relacionou, Kardec se diz que não está a relação completa, não. Para a gente definir todas as características que definem um homem de bem. Mas aquele que se esforçar para possuí-las, estará no caminho que conduz às mais altas virtudes. Essas características do homem de bem, a gente tinha que pregar na geladeira, né, na porta da geladeira lá da nossa casa, para a gente tentar pelo menos uma, né? Umazinha, botar uma meta lá de pelo menos umazinha por dia, a gente conseguir fazer. Então, essa foi a obra, esse caráter consolador da obra de Chico. Atendendo-os, ficou muito famoso, né, pela questão do atendimento às mães, buscavam as informações do filho, buscavam o consolo, mas a todos aqueles que buscavam uma resposta, um acolhimento, Chico atendia a todos, trazendo sempre esse consolo, trazendo sempre esse acolhimento. Existem outras, né, pessoas no mundo que, assim como o Chico, também fizeram grandes trabalhos. Mas a gente precisa sempre agradecer muito a tudo isso que Chico trouxe para a gente, através das obras, dos livros, quantas informações, quantas respostas nós conseguimos através da obra de Chico. Para encerrar, então, a gente fala que Chico não foi perfeito. Ele mesmo, com sua humildade característica, era o primeiro a dizer isso. Mas foi alguém que acordou todos os dias e se esforçou durante 92 anos para se encaixar nessa lista que a gente leu agora. E é exatamente por isso que essa sua obra tem esse caráter consolador e esse caráter tão profundo. Não porque ele era um gênio, não porque tinha poderes especiais, mas porque ele escolheu todos os dias ser um instrumento de amor, e o amor, esse sim, é o verdadeiro consolo, né? É o amor que consola de verdade. Então essa foi e continua sendo, através de cada livro que ele nos deixou, de cada carta que ele psicografou, de cada vida que ele tocou, o caráter consolador da obra de Chico Xavier. Então, muita paz a todos. Agora vamos passar pelo momento do passe. Que os médicos se coloquem. Se ligando a seus mentores. Graças a Deus. Mestre fala aos nossos corações.
quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. A voz de Maria, minha alma anestesia, bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. A voz de Maria, minha alma anestesia, bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas,
Amada irmã Ernesto de Jesus, doce Mãe Maria, mentores de nossa casa, agradecemos mais uma vez por estarmos na casa de Francisco, na casa de amor e caridade, falando de outro Francisco. Que nós possamos termos a certeza de que esse Espírito tão benevolente que esteve entre nós foi um Espírito altamente evoluído, elevado, abnegado, amoroso, caridoso e muitas mais benfeitorias que ele possa ter feito, muitas mais qualidades que ele tinha. Mas podemos ter uma coisa certa em nossas mentes, é que ele não está tão distante de nós. Primeiro, nasceu no mesmo país que a gente, na mesma época. E isso é bom para nos mostrar que sim, é possível sermos melhores. É possível sermos consoladores. É possível sermos caridosos, amorosos, mesmo vivendo em épocas de turbulências, em épocas de dificuldades. Porque o planeta, todo o século XIX, século XX, esteve em turbulência, em constante mudanças, guerras, umas atrás das outras. E Chico existiu, apesar de tudo. Chico trabalhou incansavelmente. Um dia chegaremos lá, mas podemos ter a certeza que se seguirmos tanto os passos de Chico quanto os passos de Jesus, nós poderemos evoluir da melhor maneira possível. E que sim, é possível se assemelhar ao Mestre, mesmo estando encarnado em um planeta de provas e expiações, mesmo estando encarnado em um momento de dificuldades, passando por dificuldades. Mais uma vez, veio ao nosso planeta um espírito que passou por dificuldades. Jesus passou por dificuldades. Francisco de Assis passou por dificuldades. Kardec passou por dificuldades. Chico passou por dificuldades. Então, com certeza, nós um dia conseguiremos relevar essas dificuldades e passarmos por elas da melhor maneira possível, sem esquecermos o amor ao próximo, sem esquecermos a compaixão, mas sem esquecermos que Deus está no controle de tudo e que nada é por acaso e que estamos no lugar certo, no momento certo. Portanto, meus irmãos, levemos para casa essa certeza que sim, vamos conseguir fazer o nosso possível, cada dia um pouquinho mais, passinhos de formiga, mas conseguiremos. Que todos nós possamos retornarmos aos nossos lares em segurança, mas acima de tudo, levando dentro de nós a luz do amor divino, a luz do amor de Jesus e muito amor pelo Chico, nosso querido Chico Xavier. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, no amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus.